Se você pode, abra sua Bíblia aí. Você que está com o seu dispositivo eletrônico, sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Meu amigo Gabriel vai comigo, né? Mateus, capítulo 25, versículo 14. Se você achou, fala amém aí para eu saber. Eles vão aumentar a luz aí para você ler. Diz assim a minha tradução aqui: pois será como um homem, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não se atenta para os detalhes, Tadeu, porque os detalhes eles passam despercebidos e eles fazem toda a diferença para nós. E às vezes a gente lê a Bíblia e a gente, de alguma forma, repreendido aí, repreende comigo aí, gente. Satanás aí, ó. Isso, em nome de Jesus. Diz assim: pois será como um homem. Pois será como um homem. Pois será. O que será como um homem? O que será, né? Quem que está falando isso aqui? Foi Jesus que falou, e ele está falando sobre o reino de Deus. Aí ele está falando sobre o reino de Deus aqui na terra, e ele diz: pois será como um homem. Ou seja, o reino de Deus será como um homem que se ausentou do país e chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a um talento, segundo a sua própria capacidade. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente e negociou e ganhou mais 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2, mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, eu queria falar sobre multiplicar talentos. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e em graça nessa manhã pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que a tua palavra, que é viva e que é poderosa, possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, e que possamos sair daqui dotados de uma inspiração do Senhor para vivermos o teu reino, como essa palavra mesmo diz, da forma que o Senhor idealizou para nós. Oramos com fé, agradecidos no nome de Jesus. Eu queria falar nessa manhã, na nossa conversa, sobre multiplicar talentos. Eu não vou me deter especificamente nesse texto, mas eu queria perguntar para você o que faz algumas pessoas serem especialistas naquilo que elas fazem e outras não. O que faz algumas pessoas, segundo um senso comum, serem pessoas de sucesso e outras não? Por que algumas pessoas conseguem alcançar alguns níveis, alguns sonhos, algumas metas, alguns ideais e outras pessoas não? Por que existem pessoas que vivem uma vida inteira de sofrimento? Por que existem pessoas que vivem uma vida inteira estagnadas, sem conseguir romper? Jesus, ele, nesse Evangelho de Mateus, ele vem falando de uma série de parábolas sobre o reino de Deus, e ele diz: o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante, até que ele chega nesse momento, Luciano, ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que vai para um outro país, mas antes dele ir, ele chama os seus servos e ele entrega alguns talentos, e a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro ele dá 1 talento, e aí o texto diz que a cada um ele deu segundo as suas habilidades. Então, o que recebeu 5 talentos, ele tinha condições de multiplicar os 5 talentos. O que recebeu 1 talento, ele tinha condições
de multiplicar um talento. O que é mais fácil? Multiplicar 5 ou multiplicar 1? Fala aí, gente. Multiplicar um talento, certo? E o texto diz que o que recebeu um talento ficou com medo e enterrou o talento. Ao invés de multiplicar o talento, ele enterrou. O que recebeu 5 multiplicou e entregou mais 5 talentos. Isso mostra para nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo deliberou talentos, dons a mim e a você. A pergunta que fica é: você já identificou qual é o seu talento? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é o seu talento? Pergunta aí, qual é o seu talento? Não pode dizer que é dormir, né, gente? Você é bom em quê? Eu gosto de dormir. Trabalha numa fábrica, numa clínica de sono, pelo amor de Deus. De acordo com aquilo que a gente consegue identificar que é o talento que Deus nos deu, a gente começa a perceber que a gente vai encontrar o nosso elemento. E a partir do momento que eu encontro o meu elemento, eu consigo desenvolver de uma forma melhor. Eu falava numa live um dia desses, Julico, tem 2 irmãos aqui que são Ironman. E o Ironman, ele é dividido num triatlo. São 3 atividades físicas: corrida, natação e ciclismo, pedal. Então, é natural que diante dessas 3 atividades, uma pessoa ela seja muito boa em uma atividade, enquanto outra pessoa é muito boa em outra. E esses 2 irmãos aqui da igreja, um é muito bom na corrida e o outro é muito bom na natação. Então, eles começam nadando, e quando eles começaram nadando, que era muito bom na natação, chegou muito na frente do outro. Isso quer dizer que ele tem facilidade em nadar, o outro tem dificuldade. Observe que todo mundo pode realizar uma tarefa, mas algumas pessoas, elas têm uma predisposição, elas têm uma facilidade maior do que as outras. E a partir do momento em que você encontra isso, tudo na vida começa a ser um pouco mais fácil para você do que para as outras pessoas. Faz sentido isso, sim ou não? Por exemplo, Gabriel. Gabriel não toca teclado. Ele não toca, está fazendo o que aqui hoje? Ele está aqui hoje porque não teve tecladista. E ele é líder do Ministério de Música na igreja, sim ou não, Gabriel? Mas ele é alguém que o talento que Deus deu a ele, queridos, é a música. Então, eu vou perguntar para Gabriel: Gabriel, você toca bateria? Toca. Gabriel, você toca baixo? Você toca violão? Você toca violoncelo? Você toca violino? Não, não toca violino. Você toca... qual mais instrumento? Sax. Mas você toca? Pois é, né? Você toca teclado? Não? Tá fazendo o que aí? Então, observa que normalmente quando a pessoa domina um instrumento de verdade, você toca, aí a pessoa fala assim: eu arranho um pouquinho. Agora, quando o cara fala assim: não, eu toco, meu Deus, se preocupe com isso. E a gente vê isso nas audições aqui, quando o cara chega para a audição e ele fala: não, eu já toquei com fulano, toquei com ciclano, toquei em tal igreja. Gabriel, ele tem uma predisposição para música. Então, por mais que ele não domine totalmente esse instrumento, alguns instrumentos ele domina muito. Eu sei que o instrumento que ele escolheu é bateria e baixo. Esses 2 instrumentos ele domina muito. É o elemento dele. Agora, você imagina eu chamar Gabriel para pregar. Ele não foi chamado para pregar. Ele pode pregar, sim ou não? Mas esse é o elemento dele? Não. Agora, porque é o elemento dele, você acha que foi fácil para ele sempre tocar qualquer instrumento? Sim ou não? Não. Isso revela que ele teve dificuldade como todo mundo. Ele só tem uma certa aptidão maior do que as outras pessoas. E aí a pergunta que fica é: qual é o seu elemento? Porque se você estiver no seu elemento e você entrar nessa área de atuação, você vai conseguir multiplicar 5 talentos, como esse homem multiplicou. E se você tentar multiplicar outro talento que não é o talento que Deus deu a você, você pode até conseguir,
mas com muita dificuldade. E aí eu queria falar sobre alguns momentos na Bíblia onde algumas pessoas comuns viveram coisas extraordinárias. O que faz algumas pessoas conseguirem acessar alguns níveis que pouco foram acessados? Será que é a fé? Será que realmente é a fé que faz com que algumas pessoas consigam fazer algumas coisas? Porque a Bíblia fala que a fé, ela é fundamental para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia também fala em Tiago que a fé sem obras, ela é... E obras quer dizer atitude. Repita comigo, atitude. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter atitude para as coisas. E eu queria citar alguns momentos da Bíblia, na vida de homens e mulheres, que tiveram um encontro com Jesus, que foram beneficiados por Jesus, mas antes, Luciano, de serem beneficiados por Jesus, Jesus fez questão de tirar esses homens da zona de conforto. Nada do que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, Ele fará na zona de conforto. Porque ninguém cresce em uma zona de conforto. Tudo o que a gente quer é um crescimento dentro de um conforto. Mas Deus é especialista em nos tirar da zona de conforto para que a gente possa crescer através dos desafios. E aí eu queria citar alguns textos aqui do Evangelho de Marcos, por exemplo, quando Jesus resolveu ir na sinagoga, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. E ao estar numa sinagoga, num sábado, que era proibido fazer qualquer tipo de coisa, segundo a cultura judaica, estava ali dentro da sinagoga um homem com uma deficiência em uma das suas mãos. A Bíblia fala que ele tinha uma mão atrofiada, e essa mão atrofiada era escondida dentro da sua capa. Então ele tinha vergonha e não poderia estar na sinagoga, porque qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência não poderia frequentar uma sinagoga. Mas ele estava ali, escondido, com a mão escondida dentro da sua capa. O texto diz que quando Jesus chegou com os seus discípulos ali, estava tendo um discurso. Até que chegou o momento de outra pessoa falar. Jesus foi ao meio e Jesus convidou esse homem para vir ao centro. A pergunta que fica é: Jesus poderia ter chegado na sinagoga de fininho, não feito nenhum tipo de alarde, ido até aquele homem, cochichado no ouvido dele e dito para ele: eu quero curar você agora, e ter curado aquele homem no cantinho, sim ou não? Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus quis tirar aquele homem da zona de conforto, trazer exposição. Por quê? Porque Jesus queria mostrar quem ele era? Não. Porque muito mais do que uma cura física, existia uma cura interior, empírica, que precisava ser realizada ali. Uma cura de traumas na sua alma, uma cura de crenças limitadoras, uma cura de complexos de inferioridade. E Jesus sabia disso. E por isso Jesus falou: nós vamos fazer isso à luz de todos. E ao chamar aquele homem, o homem teve a opção de ir ao centro ou não, porque ele não tinha nenhuma certeza de que Jesus iria fazer na vida dele. Assim como você resolve aceitar os desafios da sua vida, você não tem certeza do que vai acontecer, mas são exatamente as atitudes que vão nos permitir viver coisas extraordinárias. São as atitudes que, diante de uma palavra de Deus, vai fazer com que a gente possa experimentar aquilo que é chamado de impossível. Em Marcos, no capítulo 9, a Bíblia fala sobre um pai de um menino que desde pequeno sofria ataques epiléticos. Havia levado o filho em todos os lugares e não tinha tido resultado. E agora ele ouve falar que Jesus estava realizando milagres que ninguém fez. Então ele pega o filho dele, coloca expectativas no seu coração e leva onde Jesus estava. Ele estava no Monte da Transfiguração, havia subido a montanha com Pedro, Tiago e João,
E uma espécie de epifania aconteceu lá em cima. Eles viram a figura de Moisés, de Elias, e eles desceram com o rosto resplandecente. E o texto diz que quando chegaram lá embaixo, tinha um pai com um menino que tinha um demônio que assolava aquele menino. Os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio. Os fariseus estavam ali caçoando dos discípulos, dizendo: não, o demônio é surdo. E como é que você vai expulsar um demônio que é surdo, se ele não está ouvindo? Faz sentido isso, sim ou não, gente? Faz sentido. Porque se o demônio é surdo, eu vou repreender no nome de Jesus, ele não está ouvindo. Então o pai do menino, quando viu aquela situação que até mesmo os discípulos de Jesus não puderam fazer nada por ele, ele se angustiou e falou: realmente é impossível. Não tem como. Eu já tentei de tudo. E quantas são as vezes nas nossas vidas que nós tentamos uma vez, tentamos 2 vezes, tentamos até 3 vezes, e diante de algumas negativas, diante de alguns insucessos, a gente resolve desistir. Porque desistir, queridos, é a receita do fracasso. O fracasso não é fracasso quando a gente perde. Porque ainda que você perca uma prova, uma situação que você decidiu fazer, você vai adquirir experiência. O fracasso só é caracterizado na vida do homem quando ele resolve desistir. Porque na desistência não se aprende absolutamente nada. Na derrota se aprende muito mais, inclusive, do que na vitória. Eu me lembro que eu fazia natação e eu participei da minha primeira competição de natação. E eu falo sempre isso. E aí eu participei da primeira, e era muita gente, sabe, Júlio? Júlio que já sabe essa história. E aí eu participei, eram várias baterias, e eu tirei em 3º lugar. Queridos, eu fiquei muito feliz. Eu tirei em 3º, mas só tinham 3 pessoas na minha bateria, porque eu fiz a última bateria e eu tirei em 3º. Claro que eu não ganhei medalha, porque os que ganharam medalha foram os outros lá. E eu falei para os meus amigos: eu tirei em 3º lugar. Só que na verdade eu fui o último. E eu pude aprender que a natação não era para mim, porque não era algo que Deus tinha para a minha vida. Até que um dia eu tinha um sonho de tocar violão. Eu já falei isso para Gabriel, ele inclusive me deu uma bolsa aqui no IDMC. E aí, um dia eu participei de uma palestra e o cara falou assim: quem que tem vontade de fazer alguma coisa na vida que não fez? Tem alguém aqui que tem vontade de fazer alguma coisa na vida que não fez? Levanta a mão aí. Pular de paraquedas. Como é que é seu nome? Monique, você tem vontade de quê? Você pode falar pra gente? Tocar piano. Olha que coisa linda. Por que você não aprendeu piano ainda, Monique? Você não tem tempo? A gente sempre vai atribuir uma justificativa para aquilo que a gente diz que é um sonho. E aí a pessoa fez essa mesma pergunta para mim: por que você não aprende a tocar violão, Rafael? E eu falei: porque eu não tenho tempo. E ele disse para mim: se você comprar um violão, pegar uma revista, acordar meia hora mais cedo, você aprende? Sim ou não? Eu falei: aprendo. Um dia eu estou passando no centro, passei na frente de uma loja, olhei os instrumentos e eu falei: caramba, aquele cara falou isso. Entrei dentro da loja e falei pro cara assim: tudo bem? Eu queria um violão. Assim, querido. Eu estava de moto na época. Aí ele falou assim: você já sabe o que você quer especificamente? E eu, como quem estava comprando um picolé: tem de quê? Aquela coisa. Tem de quê? Me dá um de chocolate. Aí eu falei: qual é o mais barato? Aí ele falou: são esses aqui, de estudante. E eu comprei um violão, botei aquele negócio no case e cheguei de moto em casa e decidido a aprender a tocar violão. Primeira coisa que veio na minha cabeça: eu quero tocar na igreja. Eu cheguei em casa com aquele violão atravessado. A esposa olhou e me incentivou: vai para onde com isso? E eu falei: vou tocar violão. E ela: você nunca tocou violão? Eu falei: mas nada impede que eu aprenda. Fui fazer aula. Na minha primeira aula,
com o pastor Marcelo Santos. Falei para ele, ele começou, isso aqui é a cabeça do violão, isso aqui é o traste, isso aqui... Eu falei, não, eu não quero saber disso. Quando que eu vou tocar na igreja? Eu falei para ele. Aí ele falou assim, hã? Eu falei, eu quero tocar na igreja. Aí ele começou a passar uns exercícios de dedilhado e eu falei, eu não quero fazer esses exercícios. Eu quero tocar na igreja. Observa que tudo que eu queria era pular os processos. Porque eu queria tocar na igreja. Mas eu não queria vivenciar os processos. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente quer o milagre sem viver os... É impossível você desfrutar da realização de um sonho sem você caminhar pelo processo. Porque é exatamente o processo que vai aperfeiçoar você e fazer com que você, ao chegar lá, consiga. Uma pessoa que está começando a tocar violão, ela pode até dizer que toca. Mas uma pessoa que verdadeiramente toca ou domina o instrumento, ela nunca vai dizer isso. Você toca violão, Gabriel? Ele sempre diz, um pouquinho. Por quê? Porque uma pessoa que conseguiu chegar lá, a maturidade do processo acompanhou essa pessoa ao ponto dela entender que por mais que saiba muito, existem pessoas que ainda sabem muito mais. E o nome disso é maturidade. E a maturidade, ela só é adquirida, queridos, no processo. Nas decepções, nas impossibilidades. E o pai daquele menino que achava que os discípulos de Jesus iam fazer, viu que nem mesmo os discípulos de Jesus puderam fazer. Jesus desceu e falou assim, o que aconteceu? Aí ele falou, eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos pudessem... Eu trouxe meu filho para que o Senhor pudesse fazer alguma coisa, mas os seus discípulos nada puderam fazer. E aí Jesus diz para ele, se você creres, tudo é possível ao quê? Aí ele diz, eu creio. Mais ou menos. Eu não creio muito não. Ele diz, ajuda a minha incredulidade. Porque até os seus discípulos nada puderam fazer. Observa que a esperança que se tinha, já não se tem mais. Então ela está enxertada em incertezas, diante dos fracassos que viveram, diante das impossibilidades e frustrações enfrentadas. E aí é que Jesus diz para ele, tudo é possível ao que crê. E se tudo é possível ao que crê na sua vida, o que tem impedido você de experimentar o que você ainda não experimentou? De viver no Senhor aquilo que você ainda não viveu? Algumas pessoas falam para mim, como que você tem a facilidade de decorar alguns versículos ou de decorar algumas histórias bíblicas? Não, é uma relação diária com a palavra. Não é fácil, nunca é fácil. Só que existe um preço a ser pago. Enquanto eu estou pagando algum preço, outras pessoas não estão pagando. E quando elas observam a exposição do preço que foi pago, elas acham que é fácil. Você está vendo ele tocar ali? Parece que é fácil. Monique? Se você olhar aqui pertinho dele, você vai falar assim, poxa, eu acho que é até fácil tocar. Porque quando você vê alguém dominando alguma coisa, parece que é fácil, mas nunca é fácil. Mas o fato de dizermos que não é fácil, também não estamos afirmando com isso que é impossível. A Bíblia fala sobre um homem chamado Cego Bartimeu, era o codinome dele. Ele era cego, ele era de Jericó. Algumas correntes teológicas dizem que o pai dele era um general do exército de Israel. E quando houve uma invasão, mataram o pai dele, mataram a sua família, e ao invés de matar Timeu, vazaram os seus olhos para que quando ele crescesse, ele não pudesse vingar a sua família. E ele se tornou cego. Algumas correntes teológicas dizem. O cego Bartimeu, ele resolveu criar uma zona de conforto para ele e alguma coisa que configurasse proteção e provisão, que era uma capa que o governo romano disponibilizava.
A capa era uma espécie de credencial para que as pessoas pudessem pedir esmola. Então, quem tivesse uma capa tinha a autorização de Roma para pedir esmola livremente pelas cidades de Jerusalém, pelas cidades de Israel. E ele vivia com aquela capa, que era provisão, porque com a capa ele podia pedir dinheiro, e era também proteção, porque à noite ele se cobria provavelmente com aquela capa. O texto diz que Jesus passa por Jericó e ele só tinha uma oportunidade de ter um encontro com Jesus. Ele acreditou que se ele tivesse um encontro com Jesus, Jesus poderia mudar a realidade dele. Ele não enxergava. Então, para ele tudo era muito mais difícil, mas ele usou as habilidades que estavam ao seu redor. O que ele podia fazer? Gritar. Então o que ele fez? Gritou. E ele começou a gritar. E aí a gente acha que é fácil para as pessoas que conseguem, mas o texto diz que quanto mais ele gritava, Juliana, mais as pessoas que estavam à volta diziam: cala a boca, fica quieto, você está incomodando todo mundo. Porque todas as vezes que você decide sair da sua zona de conforto, vão se levantar pessoas em oposição para que você não faça aquilo que você quer fazer. E é nesse momento, querido, que os religiosos, eles sempre vão ter que decidir se eles vão avançar ou se eles vão recuar. Porque quando você começa a fazer alguma coisa e o negócio começa a dar errado, se você é religioso, a primeira coisa que você pensa é: eu acho que Deus não está? Eu acho que Deus não está nisso. Por quê? Porque a gente tem uma ideia que se está dando errado é porque não é de Deus. Paulo estava em Éfeso, numa viagem missionária. De repente ele escreve a carta aos irmãos da igreja de Corinto. Aí ele fala assim: ó Corinto, gostaria muito de estar com vocês. Espero estar com vocês em breve, mas eis que uma grande porta me foi aberta. Ou seja, ele estava em Éfeso, numa viagem missionária, ele queria voltar para Corinto, só que ele diz: eu estou com saudade de vocês, eu estou doido para ir, eu acho até que é de Deus eu ir para aí, mas uma grande porta me foi aberta, uma oportunidade. Só que Paulo diz: mas muitos adversários se levantaram. Você sabe quem abriu aquela porta para Paulo lá? Repita: Deus. Repita: Deus. Foi Deus que abriu. E por que mesmo Deus abrindo uma porta, adversários se levantaram? Porque nós teremos objeção, oposição em tudo aquilo que a gente se propor a fazer. No dia que a gente não tiver mais nenhuma oposição, queridos, a gente vai ficar na nossa zona de conforto. E zona de conforto não gera crescimento. Zona de conforto é perigosa. A maioria das quedas que homens e mulheres sofreram na Bíblia, eles sofreram em zona de conforto. Davi resolveu ficar em casa. Ele falou: não é para eu ir para a guerra. Enquanto o seu exército estava na guerra, ele resolveu ficar em casa. Não discerniu as estações. Quis experimentar na hora errada daquilo que não era para experimentar. E com isso acabou sucumbindo. Timeu começou a gritar e dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. O pessoal começou a calar a boca dele. Fica quieto, cala a boca. E ele não sabia nem quem mandava ele calar a boca. Ele não sabia onde Jesus estava. Ele só ouviu o alarido da multidão. Mas ele não desistiu. Mesmo não enxergando, queridos. Aquele homem, ele tinha poucas chances de ser ouvido por Jesus. Aquele homem, ele tinha pouca instrumentabilidade, porque ele sequer poderia chegar mais próximo de Jesus, porque ele não enxergava. Mas ele resolveu usar da melhor maneira aquilo que ele tinha, que era a sua voz. E o texto diz que Jesus não foi até o encontro dele. Jesus parou a multidão e Jesus disse: chamem-no. Por que Jesus sabia que ele era cego e que estava gritando por Jesus, sim ou não? Por que Jesus, sabendo que ele era cego,
não resolveu facilitar a vida dele. Falou, pô, já que ele é cego, nada mais natural, Luciano, que eu vá até ele. Eu vou ajudar ele, tadinho. Poxa, é aquela coisa, daquele sentimento de pena que nós temos. Porque o sentimento de pena é um sentimento humano. Você sabia que Deus não tem pena de ninguém? Porque pena é um sentimento humano. A Bíblia fala que Deus tem compaixão. Compaixão é o fato de sofrer com. Mas não é o fato de permitir que mesmo o sofrimento deforme. Porque a pena, ela leva um vitimismo. Ela leva uma deformação da alma. Ela faz com que a gente olhe para as pessoas e pré-julgue de que essas pessoas nunca vão conseguir. Deus, ele não tem isso por você. O texto diz que Jesus mandou chamá-lo. Tragam-no. E aí foram até ele as pessoas que estavam gritando, rechaçando e dizendo para ele ficar calado. Agora, quando receberam a ordem de Jesus, quiseram ajudá-lo. É assim que acontece, querido. Pessoas que não querem que você tente, que você não consiga, que você não prospere. Quando em algum momento as coisas começarem a acontecer na sua vida, as pessoas vão dizer, eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia conseguir. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Deus iria fazer na sua vida. E aí quando foram até Bartimeu, disseram para ele, olha, Jesus está te chamando. O texto diz que Bartimeu, ele tinha tanta convicção de que Jesus ia mudar a vida dele, que ele resolveu abrir mão da zona de conforto dele. O texto diz que ele, lançando aquilo que era para ele provisão e proteção, a sua capa, deu um salto, se pôs em pé e foi levado até Jesus. Eu pergunto para você, caminhando para o final, qual é a capa que você precisa abrir mão hoje na sua vida? Que tem gerado para você, de alguma forma, uma zona de conforto? Qual é a capa que, hipoteticamente, gera para você provisão e proteção, que você se garante muito nisso e que você se prende a isso ao ponto de não querer abrir mão pela incerteza de viver algo muito maior no Senhor? Timeu, ele resolveu abrir mão de tudo o que ele tinha para viver algo novo no Senhor. Todas as vezes, queridos, que nós queremos estar no controle e fazer muitos planos, achando que todos os nossos planos é que vão dar certo, em algum momento nós estamos apoiando a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa esperança na força do nosso próprio braço. Nós temos que projetar um futuro, sim, mas nós temos que entender que tudo o que Deus vai exigir de nós, se é que dentro dessa relação é Ele que vai fazer na sua vida, é uma dependência total dEle. Deus não se impressiona com a minha capacidade e com a sua capacidade de abençoar, de dar, de ofertar. Você acha mesmo que Deus, ele se impressiona com a nossa capacidade de ofertar pouco ou muito? Não, isso quem se impressiona são os homens. Deus sempre se impressiona com a nossa capacidade, Débora, de renunciar. Renunciar aquilo que para nós é um sacrifício. Renunciar aquilo que para nós é uma proteção, é uma provisão diante daquilo que Ele pode e quer fazer nas nossas vidas. Eu poderia falar sobre o coxo no tanque de Betesda, de João no capítulo 5, que também estava ali há muito tempo e nem sabia o que queria. Quantos de nós, na nossa vida, queremos uma vida melhor, mas nem sabemos o que realmente queremos? Por isso que Jesus perguntou para ele: queres ser curado? E a resposta dele revela que realmente ele não sabia o que queria. Porque ele disse: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. E quando Jesus diz isso para ele, ele olha para ele e fala assim: poxa, ninguém nunca me perguntou isso. Porque
As pessoas que vêm aqui ou me desprezam ou me dão esmola. Mas você vem, olha nos meus olhos e quer me oferecer aquilo que ninguém nunca me ofereceu. E é nesse momento que a gente precisa entender, queridos, o que a gente quer que Jesus faça na nossa vida. E o que quer que Ele faça vai exigir que, primeiro, você saia da sua zona de conforto. Você lance essa capa que é para você provisão e proteção. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você já parou para pensar que talvez o de repente de Deus demore muito tempo para acontecer? Porque quando a gente olha na vida de alguém, a gente acha que foi rápido, mas a gente não consegue ver os bastidores. É como uma semente que é plantada e primeiro você cava o buraco, coloca a semente, joga a terra sobre ela e ela fica ali no escuro. E é exatamente nesse lugar escuro, onde ninguém está vendo, que começa a acontecer aquilo que Deus quer, o crescimento. As pessoas só vão ver depois que ela germinar e as folhas começarem a crescer. Mas depois que as folhas cresceram para cima, antes disso, a raiz, ela precisou se aprofundar. Talvez você esteja nessa fase escura, que foi colocada a terra sobre você e as suas raízes estão crescendo para baixo. E você se pergunte, por que todo mundo consegue menos eu? Por que o milagre acontece na vida de todo mundo, mas na minha vida não acontece? E é nesse momento que muita gente desiste. É nesse momento que muita gente resolve abrir mão. É nesse momento que muita gente quer ir para a zona de conforto e achar que ali é o melhor lugar. Mas o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. É acreditando que, mesmo que você não veja, o Senhor, Ele continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Rafael, qual é o conselho que você dá para mim, então, diante dos desafios que eu tenho, diante das impossibilidades que eu tenho vivido? Gabriel só está ali hoje, sabe por quê? Porque ele não desistiu. Esse menino, quando entrou na escola de música, não sabia nem segurar um violão. Você sabia segurar um violão? Hoje ele está tocando na igreja. Aí você fala assim, não, criança é mais fácil. Um adolescente, falar isso até ofende ele. Criança é mais fácil aprender. A gente se ilude com isso. Um dia eu estava vendo um estudo sobre a língua inglesa, Juliana, que as crianças elas aprendem mais rápido. Aí as pessoas estavam contrariando a lógica, dizendo, a criança ela não aprende mais rápido porque é criança. A criança aprende mais rápido porque ela não tem medo nem vergonha de errar. Agora, você que estuda inglês em algum curso, quando vai para fora, trava, fica com medo de falar, vergonha. Você até sabe, mas você fica com medo. Sim ou não, gente? A criança não, ela não quer saber, ela está falando. E enquanto ela está falando e errando, através do erro e do acerto, ela está aprendendo. Agora, você que trava e tem medo disso, não aprende. Então, dentro do processo de aprendizagem, existem milhares de formas de se aprender alguma coisa. Modelagem, repetição, erro e acerto. Existem as mais clássicas. Autodidata, a pessoa que busca isso. É um talento, né, Juliana? Tem gente que recebeu isso de Deus. E aí, quando você recebeu isso de Deus, você falou, cara, isso é o meu elemento. Peraí, é um dom que Deus me deu. E aí você tem a capacidade de multiplicar isso. Agora, enquanto você não entender que você precisa encontrar qual é o talento que Deus te deu, você vai querer ficar fazendo o que você não foi chamado para fazer. Você pode até fazer, querido. Mas a hora que você encontra o seu elemento, e a gente acha que a gente vai servir a Deus só aqui na igreja com o microfone. Deus pode usar você poderosamente para ser um dentista. Para a glória de Deus. A gente acha que a gente vai ser só bem sucedido aqui na igreja, mas você pode ser um empresário, Luciano,
sendo poderosamente usado por Deus. Que pessoas vão chegar lá com situações difíceis, fragilizadas, com perdas, querendo de alguma forma que você seja a solução que Deus vai mandar na vida delas. Então, eu queria fazer uma oração simples aqui hoje. Simples. Mas eu tenho certeza que essa oração, ela pode descortinar muita coisa. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus revele para você qual é o talento que Ele te deu. Qual é o talento que Ele te deu. Para que você pare de querer ficar fazendo o que você não foi chamado para fazer. Porque quem é boca fala. E quando a boca quer ser ouvido, não vai dar certo, querido. Quando a boca é nariz, vai dar certo? Tem nariz que fala, produz alguns sons. O cara pode assoar o nariz, vai sair alguma coisa. Mas não é uma coisa boa, sim ou não? Agora, quando a boca fala, ela fala com propriedade. Então feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar. Pai, nessa manhã de domingo, diante de exemplos de homens que foram tirados da zona de conforto para encontrar o Senhor e ter as suas vidas transformadas, nós queremos, à luz da Tua palavra, sobre a parábola dos talentos que diz: o reino dos céus é semelhante. Da mesma forma, nós queremos hoje pedir ao Senhor que revele para nós qual é o talento que o Senhor nos deu, qual é a habilidade, qual é a aptidão que o Senhor nos deu para que possamos multiplicar esse talento. Porque entendemos, Senhor, que existem habilidades que o Senhor nos entregou e que, se essas habilidades forem exercitadas, teremos muito mais vantagem do que todas as outras pessoas. E por isso, muitas são as vezes que tentamos coisas que não fomos chamados para fazer e vivemos uma vida de comparação e de frustração, porque vemos pessoas conseguindo e nós nunca conseguimos. Mas nessa manhã, abra os nossos olhos espirituais e que o Senhor possa nos dar hoje o discernimento daquilo que o Senhor nos entregou, sendo 1, sendo 2, sendo 5 ou sendo 10 talentos. Porque a Bíblia fala que o Senhor a cada um deu segundo a sua própria capacidade. Se recebemos, é porque também já temos a capacidade de multiplicar. Pedimos, Senhor, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, e que hoje o nosso coração aqueça e o Senhor revele para nós ainda essa semana aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas, em nome de Jesus.